João escreveu acerca de Jesus, capítulo 11, a partir do versículo 1, um texto bem conhecido, Evangelho que João escreveu acerca de Jesus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Que Deus continue abençoando a vida do meu irmão, pastor Luiz Alex. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, dos irmãos que vieram nessa noite adorar a Deus. Deus seja louvado através da vida de vocês. Diz assim o texto, é bem conhecido, João capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: E estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no mesmo lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aí, para a gente poder, a leitura não ficar muito extensiva, nós vamos lá para o versículo 42, diz assim: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe, pois, Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. E você pode tomar o teu assento em nome de Jesus. O texto que acabamos de ler, ele é um texto bem conhecido, que vai nos relatar a história de uma família que tinha um certo nível de amizade, de intimidade com Jesus. E é bem verdade, se a gente for traçar uma linha aqui, nós vamos ver que Jesus ele não tinha o costume de ir em uma casa mais de uma vez. Se você ver, Jesus foi na casa de Jairo só uma vez, ressuscitou a sua filha e nunca mais voltou. Jesus foi na casa de Zaqueu só uma vez, para quê? Para trazer salvação, e nunca mais voltou. E teve casas que Jesus nem foi, como a do centurião. Ele falou, no meio do caminho ele mudou de ideia e falou assim, só manda uma palavra e o meu criado sarará. Só que na casa dessa família, Jesus ele chegou a ir lá aproximadamente de 5 a 6 vezes na casa dessa família. Então isso aqui já mostra o nível de intimidade que essa família tinha. Só que existe um mistério nesse contexto. Por quê, pastor? Porque
Jesus ele não é de voltar em qualquer lugar. Não, pastor, não. Para ele voltar tem que ter um mistério. Tem, pastor? E qual é? Jesus só volta onde tem adorador. Ele só volta onde tem adorador. Pastor, e aonde Maria adorou a ele? Se você for traçar uma linha sobre a vida de Maria, você vai ver que o próprio texto em si, que nós acabamos de ler, ele vai dizer assim, ó: e Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava o quê? Enfermo. Quando você lê esse texto no capítulo 11, se você for para o 12, você vai ver que ela vai ter a mesma atitude, só que com uma diferença. Qual? Lázaro agora não está enfermo, ele está ressuscitado. Então nós vemos aqui que Maria ela já havia feito esse ato com Cristo. Em um momento, qual, pastor? Em um momento que tudo estava bem na sua vida. Ela não adorou quando Lázaro estava enfermo, ela não adorou quando a morte bateu na sua porta, não. Quando foi que ela adorou? Quando tudo estava indo bem. E ela fez esse ato, e isso aqui é um ato bem interessante, porque ela não só vai ter uma atitude nobre, como também ela vai quebrar um protocolo por causa da cultura judaica. Por quê? Hoje não, hoje na nossa cultura é normal mulher andar careca, cabelo curto, cabelo comprido, há quem gosta dele solto, há quem gosta dele preso, há quem gosta de coque, há quem gosta de trança. Tem gosto para tudo. Só que na cultura judaica, a mulher não podia soltar o cabelo, a não ser na presença do marido. Por quê? Se ela faz isso em um ato público diante de alguém, ela está mandando uma mensagem. Qual? Eu quero ter intimidade contigo. Então, quando ela solta o cabelo diante de Jesus, ela está dizendo, eu quero ter intimidade contigo. Por quê? Porque adorador que não tem intimidade não é adorador. Não, pastor, é claro que não. Então nós vemos aqui que ela vai tirar, vai soltar o cabelo e vai fazer o quê? Enxugar os pés de Jesus. Irmã, vamos ser sinceros aqui, eu sei que o meu não dá para passar por esse processo, mas cabelo não enxuga nada. Não, pastor, não. O que o cabelo vai fazer? Ele só vai absorver aquilo que foi derramado. Tem alguém aí? Eu vou falar de novo, o cabelo não enxuga. O cabelo absorve o que está sendo derramado. Olha como é que é a diferença de um adorador. Um adorador é assim, porque hoje o conceito de culto mudou. Os irmãos estão cientes disso. Tem gente que você pergunta, você vai para o culto para quê? Vou lá para receber. Culto não é para receber, culto é para entregar. Por quê? Porque a adoração ela é uma via de mão dupla. Não, pastor, eu aprendi. Desculpa, tu aprendeu errado. Porque culto não é para receber, culto é para entregar. Pastor, e por que a gente recebe? Porque a gente entrega primeiro. Tem uma galera aí que eles parecem até as filhas da sanguessuga. Como disse Salomão em Provérbio, sanguessuga tem 2 filhas. Qual é o nome? Dadá. Tem crente que só fica Dadá. Mas não entrega nada para Deus. Não entrega nada, é difícil de dar um glória, é difícil de adorar, a igreja adora, parece que passaram super bonde na boca. Aí depois, todo mundo recebe ou não? Faz uma avaliação na sua entrega. Então eu vou repetir, culto é para entregar. Só que tem gente que vem na intenção de receber. E Maria, ela foi na intenção de entregar. E entregou tão bem, que o que ela entregou com as mãos, ela voltou para casa carregando na cabeça. Você não está aí não, para. Eu vou de novo aqui. Eu estou te dizendo que o que ela levou para entregar com as mãos, ela voltou trazendo na cabeça. Porque, eu vou repetir, o cabelo ele não enxuga, ele absorve. O óleo que ela entregou a Cristo, ela retornou trazendo na cabeça. Pastor, o que isso nos lembra? Eclesiastes 9:8, ele disse assim, Salomão, em todo tempo, sejam alvos seus vestidos,
E se tem uma coisa que não pode faltar na cabeça é o quê? Xuxinha? Não, é óleo. E nunca falte o azeite, o óleo sobre a sua cabeça. Pastor, qual é a outra lição que a gente aprende? É que quem estava naquele ambiente presenciou, sabe que o que ela derramou ali sobre Cristo vai exalar um cheiro. Pastor, de quem é o cheiro? O cheiro é de Cristo. Só que aonde Maria passava, alguém dizia, peraí, quem está passando é Maria, mas o cheiro é de Jesus. Não, eu vou fingir que você entendeu, eu vou repetir de novo. Aonde ela passava, alguém dizia, o cheiro é de Jesus. Mas quem tem passando é Maria. Paulo revelou esse mistério. Paulo falou assim, nós exalamos o quê? O azarro, o perfume árabe não, o bom perfume de Cristo. Mas vamos lá. Então essa Maria, ela teve essa atitude de entrega. Em qual momento, pastor? No momento que tudo estava bem. Ela não esperou ninguém em casa ficar doente. Ela não esperou ninguém em casa morrer para poder buscar. Ela fez uma entrega no momento em que tudo estava indo bem. Só que, como diz o hino do Valdeci Aguiar, a vida ela não é feita só de momentos bons. Tem tempo difícil. Só que o que vai determinar a minha atitude no tempo difícil é a atitude que eu tenho no tempo quando tudo vai bem. Você pode reparar, a maioria dessa turma que murmura na prova, aqui na Porteira não tem. Só lá no meio do mato onde eu moro, onde eu congrego, que tem essa turma. Aqui não tem, duvido. Não tem. Que entrar na prova é uma murmuração, meu irmão. Fora da normalidade. Pastor, que tipo de crente é esse? É o crente que quando tudo vai bem, ele não entrega. Aí quando vem a luta, você já vê que ele é murmurador. Agora o crente que entrega quando tudo vai bem, quando chega o momento de luta, ninguém entende ele. Eu já falei que existem algumas coisas que precisam ser desconstruídas. O quê? Existe uma frase aí que o pessoal usa, diz assim, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Não, quem tem que ser estudado pela NASA é os crentes fiel. Por quê? Porque o crente fiel, ele é um ponto de interrogação na cabeça do diabo, na cabeça dos crentes ruins, na cabeça dos ímpios, na cabeça dos murmuradores. Por quê? Ele está na prova, está na luta, mas continua aí para o culto adorando a Deus. A casa pode estar caindo, mas ela e ele não deixa de dar glória a Deus, não deixa de buscar, não deixa de adorar. Por quê? Porque essa turma não é aquela turma que adora pelo que ele dá, é aquela turma que adora pelo que ele é. Louvado seja Deus. Mas fique em paz, de repente você, nossa, o pregador está gritando, fica tranquilo. Como eu costumo dizer, lugar de silêncio é depois de onde eu moro. Tu sobe um morrinho, desce, está assim, ó, Vale da Saudade. Aqui é lugar de crente vivo, crente que adora, crente que dá glória a Deus. Até porque um dia interrogaram Jesus, Jesus falou assim, Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Então você fica tranquilo, pastor, mas precisa gritar? Precisa, se até Jesus gritou, você leu o texto comigo aqui, ó. Ele deu, irmã Fatia, um baita grito diante da sepultura. A gente vai chegar lá já. Ah, pastor, e Deus gritou? Foi o primeiro a gritar na Bíblia. Pastor, o senhor me prova? Jamais vou te falar algo que eu não tenho condição de provar. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Você acha que Deus falou assim, com aquela vozinha quase falhando? Haja luz.
Quando ele gritou, haja luz! A luz emanou dele. Então fica tranquilo. Então, nesse momento aqui, essa família que tinha esse vínculo de amizade, esse vínculo de intimidade, essa família que Jesus voltou na casa deles diversas vezes, com maior prazer, por causa do grau de amizade. E tem um mistério aqui, só que eu não vou revelar hoje. Isso aqui não é para qualquer cabeça. Eu gosto de mexer com o povo. Porque quando eu estava estudando isso aqui, porque entenda bem, na cultura judaica, geralmente o homem, que é o cabeça da família, ele é citado primeiro. E eu sempre, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para quem me ouve, diz assim, lê com calma, a Bíblia ela é feita de detalhe. Se tu lê correndo, tu perde as preciosidades do texto, o que a gente chama de revelação de texto que está entre linhas da Bíblia Sagrada. Você pode ver que a Bíblia nunca chama Lázaro como principal, só chama Marta, aí diz que a aldeia de Maria e o seu irmão Lázaro. Mas isso aqui eu vou deixar você com esse ponto de interrogação só para mexer contigo. Então vamos lá. Então, agora vai chegar a notícia. E qual é a notícia, pastor? É que Lázaro está enfermo. E olha como é que a mensagem vai chegar. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. A informação que vai não é a informação de um conhecido, um vizinho. A informação é de alguém que o Senhor ama. Só que Jesus ele faz de propósito. Faz, pastor, faz. Quando ele ouve esse recado, em vez dele dizer, estou indo, ele ainda demorou mais 2 dias. Ainda bota o mensageiro na prova. Pastor, bota. Ele bota o mensageiro na prova. Como é que bota o mensageiro na prova? Vai lá e diz que a enfermidade não é para a morte. Só que se você for ler e estudar, quando o mensageiro volta, Lázaro está morto. Agora só não me pergunta se ele falou ou não, porque falar quando tudo dá certo é fácil. Porque é sério. Tem hora que eu fico pensando, porque no céu a gente não vai ter lembrança. Porque eu ia chegar lá com um rolo, meu irmão, de pergunta para mais de metro. Mas quem tivesse atrás de mim para abraçar Jesus, ia esperar a eternidade. Porque o rolo de pergunta ia ser grande. Ia. Depois que eu falasse com Jesus, eu ia atrás de Paulo. Ia falar, vem cá, rapaz. Aqueles escritos teu lá que tu fez a gente quebrar a cabeça, usar recurso para poder entender. E aquele espinho na carne, que tu deixou no ar e aquilo virou tema de discussão e ninguém chegou. Mas eu ia, meu irmão, ir com um rolo, mas, como dizia lá na roça, para mais de metro. Eu ia chegar e falar, Jesus, por que o senhor faz isso com a gente? Seja sincero, eu acredito aqui que a maioria já passou por isso. Você já reparou que quando Deus usa alguém, diz assim, vou te dar vitória. Às vezes demora meses, às vezes demora anos. Agora, eu nunca vi um trem que corre atrás da gente. É quando alguém vira e diz assim, vejo um vento. Quando chega em casa, o vento está aqui. Opa, cheguei. Meu Deus. Misericórdia. Então, em vez de Jesus ele se prontificar aí, a Bíblia diz que de propósito ele demora. Aí é onde surgem alguns questionamentos. Pastor, por que Jesus demorou? Primeiro, ele já foi bem claro, ele falou, essa enfermidade, na realidade, no original não é para a glória da morte. Ele está dizendo, a morte não vai ter glória nessa enfermidade.
Porque para nós humanos, a gente chama de morte. Jesus olha e diz, está dormindo. Eu vou repetir, o que para a gente é morte, para ele é sono. Pastor, mas por que Jesus não ficou desesperado, não entrou, meu irmão? Só entra em desespero quem não sabe o que vai fazer. Ele sabia o que ia fazer, então para ele não tinha preocupação. Preocupação é para nós, seres humanos, que não sabemos o que fazer no momento de dificuldade. Mas para ele já sabia. E vou mexer contigo. Isaías, quando profetiza acerca da presciência de Deus. Pastor, o que é presciência? É algo que mexe com a cabeça de todo crente. Quando ele profetiza e diz assim, Deus falando, eu, Senhor, conheço o fim no começo. Como é que é isso? Eu conheço o fim no começo. Quando Jesus está olhando para aquela enfermidade, ele não está vendo a morte. Não, pastor, não. Ele está vendo o quê? Lázaro lá na frente sentando na mesa. Oh, Deus! Feche teus olhos, eu estou sentindo a presença dele aqui. Urácia andarabacoma na mandaragaçarábia. Nimianchoma na sui delentroiasébia. Naramandarabacoma na súria. Descansa o teu coração nessa noite. Porque aquilo que para você parece impossível, para Deus já é vitória. Enquanto a gente olha e vê luta, Jesus está olhando e disse, é vitória, é vitória, é vitória. Eu vou ser sincero para os irmãos. Se tem uma coisa que eu sempre gostei, lógico, além de estudar a palavra, é de testemunho. Hoje, se você contar certo tipo de testemunho para essa geração hoje, irmão, ele vai dizer que você está louco. Você está inventando coisa. Você está viajando na maionese. É por isso que, às vezes, aqueles que são mais antigos, você há de concordar comigo, vamos ser sinceros, dizer que a linha hoje do escuto mudou ou não mudou? Em relação a 20, 30 anos atrás. O povo tinha mais temor, tinha mais compromisso com a obra e com Deus. Havia um temor tão grande que ninguém ousava zombar de mistério de Deus. Hoje o pessoal faz stand-up, pior que é crente. E tem um bocado de outros crentes bocó que fica legal, gostei. Gostou de quê? Eles estão brincando com o sagrado. Eles estão brincando com algo que a Bíblia diz que a blasfema não tem perdão, nem aqui, nem no futuro. E um monte de crente achando maneirinho, eles zombando das coisas de Deus. Pastor, ficou engraçadão, maneiro. Maneiro nada. O temor está acabando. É por isso que hoje a gente já não vê tantos milagres fluir como a gente via antigamente. Ai, pastor, mas o povo mudou, é verdade, mas Jesus continua o mesmo. Hebreus diz que ele é o mesmo, ontem, é hoje e será eternamente. Infelizmente, hoje a gente vive uma geração influenciada pelo sistema, que influencia e induz a muito crente a acreditar no que o homem é capaz de fazer do que naquilo que Deus faz.
Se Jesus vai, que glória ia ter? Porque a enfermidade, um remédio resolve. Agora eu quero ver remédio resolver a morte. Até hoje eu não vi. A ciência, ela está estudando. Hoje em dia, pessoas pagam milhões para poder ficar depositado num tanque de hidrogênio congelado. Porque eles acreditam que um dia a ciência vai conseguir trazer alguém à vida. O único que tem o poder da vida e da morte é Ele. Tu acha que Ele vai dar essa glória para o homem? Então Jesus demora 2 dias. Você imagina o mensageiro todo alegrinho voltando, correndo, dizendo, vou falar para Marta e Maria que não se preocupar que Lázaro, quando ele chega lá, imagina o movimento. O que houve? Vocês estão vindo da onde? Acabamos de sepultar Lázaro. Como é que é? Acabamos de sepultar Lázaro. E aí? Como é que dá a resposta agora? Que essa enfermidade não é para nós, mas é para a glória de Deus. Seja sincero, tem hora que Jesus não bota os mensageiros no estreito. E tem gente que, Jesus, eu não estou entendendo. E quem disse que é para entender? Quando o correio entrega a carta, ele lê sua correspondência? Então não é para você, entrega para quem quer. A gente quer saber o que está na carta. Não é para a morte. Só que eles estão vindo do sepultamento. Por quê, pastor? Porque na cultura judaica não existe velório. Na nossa cultura, dependendo se tiver dinheiro, o cabra fica lá, meu irmão, 5 dias de cara para cima, todo mundo vendo. Nem a múmia de Faraó foi tão embalsamada igual são hoje, já viu? Você não vai longe não, você entra lá no site do Vaticano, tu vai ver João Paulo tá lá, ó, numa urna de acrílico, vigiado 24 horas por câmera. Pra que eu não sei, acho que eles estão achando que ele vai ser a besta que vai... 24 horas lá de cara pra cima lá. E aí, pastor, não deteriora, meu irmão, a quantidade de bálsamo que injetaram ali, meu irmão, virou uma múmia. Então, na cultura judaica não tem velório. Não, pastor, não. Morreu, prepara o corpo e leva para sepultar. Aí Jesus pega, chama os discípulos e diz, vamos visitar o nosso amigo. Aí um discípulo diz, Senhor, tentaram te apedrejar lá na Judéia. O Senhor quer voltar lá? Jesus falou, quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Jesus não está falando de dia literalmente. Ele está falando dele, está falando da vida. Eu não sei os irmãos, quando eu comecei no evangelho, tinha um texto que me chamava a atenção, porque eu falava assim, tem gente que trabalha à noite. E a Bíblia diz, a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Aí eu ficava, como é que pode? Se tem gente que trabalha de noite, a Bíblia diz que a noite vem que ninguém pode trabalhar. Só que não está falando de trabalho. A Bíblia está falando de morte. Noite na Bíblia se refere muitas das vezes a tempo difícil, a adversidade, a morte. Então Jesus falou, fica tranquilo, porque quem anda de dia vê a luz desse mundo e não tropeça. Mas quem anda à noite vive em treva. Vou lá despertar Lázaro do sono. Tomé olhou e falou, Senhor, se ele dorme, ele está seguro.
Aí imagina Jesus agora tendo que falar abertamente, dizendo, não, eu não estou falando do sono reparador. Estou falando que Lázaro morreu. Na mente dos discípulos tá, já sei. Ele está levando a gente para morrer com ele. Porque todo incrédulo é assim. Ele vê dificuldade em tudo. Você quer ver uma coisa? Um grande defeito que a gente tem. Tudo que acontece com a gente fora da normalidade, a gente nunca pensa positivo. É sempre negativo. Você pode ver. Eu morei na roça 7 anos. Irmão, mas foi isso aqui para poder quebrar superstição de alguns crentes. Quando o Gavião Cova cantava, tinha crente que esquecia que era crente e jogava sal grosso no fogão de lenha. E vou te falar, o bichinho cantava legal. Eles falavam assim, carioca, tu é abusado. Eu falei, abusado é quem não respeita ninguém, eu sou ousado. E não é que o bichinho canta assim, Deus quer um, Deus quer um. Aí a fêmea, para piorar as coisas, alguém aqui morou na roça, conhece o Gavião Cova? Ele quer dizer, Deus quer um, Deus quer um. Aí a fêmea vai e carcareja lá do outro lado. Cova. Aí pronto, meu irmão. Ele já pensava, ela, se eles soubessem, os corinhas cantar ambulância recuando e cova fechando. Falei, Deus não quer um não, Deus quer todo mundo, rapaz. Eles param com isso, rapaz. Falei, Deus não quer só um não. Então, tudo que passa da normalidade, a gente pensa negativo. Você quer ver? Se um dia você acordar na madrugada, coisa que não seja de rotina, tem mulher que faz assim, acordou na madrugada, perdeu o sono, não sei porque perdeu o sono, aí começa a limpar a casa. Quando para pensar, diz, alguma coisa de ruim vai acontecer. Não vai acontecer nada. É porque a gente sempre tem uma queda para o lado negativo. Tudo que acontece fora da normalidade, alguém vai morrer, alguém vai nada. É porque a gente acaba ficando supersticioso. E a Bíblia diz assim, ó, do jeito que você deseja, assim será. Então, aconteceu algo fora da normalidade, vai acontecer tragédia? Não. Simplesmente só aconteceu algo fora da normalidade. Quem nunca perdeu o sono na madrugada e foi fazer alguma coisa? Principalmente quem está na luta. Você já viu, o crente na luta, ele parece até churrasquinho de chapa. Alguém aqui já viu aquele churrasquinho de gato da passarela? Ele não é assado na brasa não, ele é numa chapa. Aí crente na prova, ele é igual aquele churrasquinho, ele vira para lá, vira para cá, mas nunca pega no sono. Mexe com o teu vizinho de Jesus, está falando, mexe com ele aí, mexe. Mas vamos lá para a gente poder concluir aqui e finalizar, que a hora não nos espera. Jesus vai. Chegando lá, Marta vai ao seu encontro. Ela já chega abordando a ele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você for buscar essa indagação de Marta no grego, ela não está abordando Jesus com uma pergunta. Simplesmente ela está questionando. Ela falou, pelo Senhor demorar a vir aqui, meu irmão acabou morrendo. A expressão de Marta ali não é a expressão de alguém que está questionando porque está vivendo luta. É a expressão de alguém que está questionando porque tem dificuldade de crer no que Deus faz. E vou revelar um negócio para vocês aqui. Você pode reparar que em nenhum momento, irmã Fatinha, Jesus tocou na fé de Marta. Em nenhum momento ele perguntou, tenha fé.
Em nenhum momento ele falou, a tua fé vai fazer isso. Ele não tocou na fé de Marta. Por quê? Marta tinha fé. Pastor, o que faltava na vida dela? Crer. Por quê? Porque crer e fé parece ser a mesma coisa, mas não é. Não, pastor, não é. O problema de Marta era crer. Eu vou tentar te explicar de uma forma bem clara. A palavra crer, que é emuná, ela é uma ação para algo presente, para algo que seja já. E a fé? A fé, ela te dá uma estrutura para você aguardar algo que ainda vai vir. Eu não sei se vocês estão... Eu estou tentando ser o mais claro possível. Deixa eu beber uma água, eu estou tentando ser o mais claro. A fé, ela te dá estrutura para você aguardar algo que ainda vai vir. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova das coisas que se... Então Jesus em nenhum momento tocou na fé de Marta. Por quê? Porque ele sabia que Marta tinha fé para aguardar. Pastor, onde que o senhor me prova isso? Eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Só que Jesus não queria trabalhar a fé da Marta, ele queria trabalhar o crer. Por quê? Porque o que ele tinha para fazer era naquele dia, era naquele momento. E olha que ele insistiu com ela. Senhor, eu creio que meu irmão há de ressuscitar nos últimos dias. Aí Jesus, como cavaleiro que é, mas pensa você que ele não se irava, que ele se irava, tá? Daqui a pouco ele vira assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está falando aquele que tem fé em mim, ele está dizendo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não vai viver, ele está dizendo viverá, presente. Oh, irmã Marta, meu Deus do céu, eu creio, Senhor, que ela está jogando lá para frente o que Jesus quer fazer agora. O nosso problema é esse, Jesus quer fazer agora, a gente quer jogar lá para frente. Aí Jesus tem que virar para ela e dizer, Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. Aí Jesus tem que deixar ela de lado, que tem hora, meu irmão, que não dá. Aí alguém vai lá dentro e diz, Maria, o mestre está aí e te chama. Maria vem. Pastor, a pergunta é a mesma, só que com um tom diferente. Por que o tom é diferente? Porque a pergunta de Marta é de alguém que está questionando. E a de Maria é de alguém que está dizendo, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Por quê? Porque quando ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em vez dela continuar olhando cara a cara, ela foi para os pés. Jesus não falou nada. A Bíblia diz assim, e Jesus, se movendo, chorou. Então você vê que a atitude de abordagem dela causou algo em Jesus. Quando Jesus acaba de chorar, Jesus só fala assim, onde o puseram? Quem vai tentar entrar de novo na história para atrapalhar? Ô, irmã Marta, Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, meu Deus, Marta.
Você conhece alguma Marta? Não, né? Não que é Marta não no nome, mas... Senhor, ele... Tirai a pedra. Vírgula. Ele não está mandando Marta tirar a pedra. Até porque a pedra que envolvia um túmulo, ela pesava tonelada. E uma mulher não conseguia mover. Ele está mandando dizer o seguinte: quem acabou de lacrar o túmulo, que faça a pedra voltar de volta. É mais ou menos assim, vou melhorar para você. A mesma mão que fez calo para tampar, vai ser a mesma mão que vai fazer calo para abrir. Vou te fazer uma pergunta. Já sabendo a resposta, Jesus era amigo de Lázaro, sim ou não? Pastor, e por que Jesus não foi? Simples. Até hoje o túmulo de Lázaro existe. O túmulo de Lázaro parecia um poço, pastor Alex. 15 degraus descendo. Alguém teve que carregar Lázaro até lá embaixo. Sim ou não? Sabe por que Jesus não foi? Me ajuda aí no 3, você fala assim, ainda que você não seja acostumado, fala assim, por que, pastor? Vai, 1, 2, 3. Porque amigo que é amigo não te ajuda a te levar para o fundo do poço. Se tá cooperando para tu ir para o fundo do poço, sai fora, não é amigo. Não é amigo. Por quê, pastor? Como Jesus é o verdadeiro amigo, amigo que é amigo não te leva para fundo do poço. Faz o quê? Se tiver no fundo, te traz de lá para cima. Aqui eu finalizo. É muita coisa. Vou finalizar aqui. Mandou tirar a pedra. A irmã Marta, Senhor, já cheira mal. Só que Marta esqueceu de um detalhe. Jesus não está mandando tirar a pedra para ele entrar. Ele está mandando tirar a pedra para Lázaro sair. Aí ele pega e vai. Agora olha isso aqui. Os irmãos me aguentam ouvir 3 minutos, sim ou não? Se você falar que não, para aqui. Pode. Amém, eu estou com você. Você fala, não, pastor, já deu, faz isso não. Então escute isso aqui. Todas as vezes que você vê na Bíblia fazendo menção a Deus, você nunca vai ver Deus em pé. Você vai ver Jesus. Olha o que Estevão está lá. Atos 7. Eu vejo o céu aberto. À direita do Pai, de pé, o Filho do Homem. Ele está falando de Cristo. Por quê? Porque Deus ele é poderoso. O que eu vou te falar aqui pode te soar estranho, mas Deus trabalha sentado. Ah, pastor, aí o senhor... É sério. Isaías capítulo 6. E no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor em pé não, assentado, num alto e sublime trono. Quando tem um texto, ali não tem nada a ver com o conserto, irmão. Mas é porque tem uma galera que já gosta de bater, aí acha que Jeremias 18, Deus está mandando Jeremias se consertar. Não, Deus só quer falar com ele.
Porque Deus faz isso. Já que aqui você não ouve, eu te levo para a olaria. Só isso, mais nada. Não, e conserta nada. Para de graça. Não força o texto não, que é feio. Ele só falou, levanta, põe de pé, desce a casa do oleiro. Por quê? Porque lá eu falarei contigo. Só isso, irmã Fatia, mais nada. Mas tem uma galera que parece que já estão feridos. Aí pega, desce. Tem nada de conserto ali, esquece isso. Isso é coisa de gente emocionada. Deus queria falar com ele na olaria. Ué, Deus ele fala onde ele quiser. E outra coisa, por que Deus escolheu aquele oleiro, sendo que naquela região havia outros? Porque com certeza aquele ali se identificava com Deus. Deus falou, aquele ali parece comigo, trabalha parecido comigo. Aí eu vou te fazer a pergunta, o oleiro trabalha em pé ou sentado? Sentado. Só que eu descobri, estudando a Bíblia, que existe duas coisas que faz Deus se colocar de pé. É, pastor. Uhum. Qual é a primeira? Quando o sangue inocente é derramado. E a segunda? Salmos capítulo 12, versículo 4. Vocês têm um pastor aqui que estuda hebraico. Sabe como é que está esse texto no hebraico? Por causa da adoração que é extraída no sofrimento, eu, Senhor, me colocarei de pé. Eu vou repetir para você, sabe o que o texto está dizendo? Que quando você está sofrendo, não murmura, mas adora, Deus se coloca de pé ao teu favor. Ele se coloca de pé. Então por isso que esse é o segredo. Quando alguém te fala, irmão, está sofrendo, adore, não é porque eles querem que você maqueie a sua dor, não. A dor ela está aí, só que a adoração no meio do sofrimento, ela faz Deus se colocar de pé para te dar vitória. Aí Jesus chega na porta. É o único morto na Bíblia que Jesus ressuscita chamando pelo nome. Pastor, e os outros? Nenhum deles ele chamou pelo nome. E a filha de Jairo? Ali foi a palavra em aramaico, Talita cumi. O texto já explica, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta. O único que ele chama pelo nome. Eu acho que foi nesse texto aí que fizeram o hino 469. Quando a angelical trombeta ouvirei Jesus. Aí ele para lá. Vamos ver se o grego ainda está em dia. Quando Jesus para diante da porta, ele diz assim, Katai toepoi, porém negado, Klaus, Lázaro, Deroex. Só para não enferrujar. Pastor, o que ele quis dizer? Ele quis dizer, Lázaro, vem para fora. Só que ele não falou, como eu te disse, com aquela vozinha mansa. Lázaro. Ele clamou em alta voz. Pastor, por que ele gritou? Ali, naquele momento, ocorreu a mesma coisa que ocorreu em Gênesis capítulo 1. Porque aqui a gente tem um problema. Pastor? Uma coisa é alguém acabar de morrer,
alguém ir lá orar e essa pessoa voltar à vida. Outra coisa é você ir orar por alguém que já está 4 dias e está cheirando mal. Aí que está o problema. Pastor, e o que isso tem a ver? Meu irmão, o corpo já está podre. O espírito retornou a Deus. E a alma de Lázaro está lá no seio de Abraão. Nós temos um problema aqui, o corpo está se desfazendo. Quando Jesus ele dá o grito, Lázaro vem para fora, foi o mesmo grito que o pai deu lá no princípio. Por quê? Porque a terra teve que reproduzir o corpo de Lázaro de volta. Imagina a cena, isso me arrepia. Imagina a cena, as células recompondo, o sangue voltando a circular, o globo, a língua, o cérebro, o fígado que já havia desmanchado, o sangue que estava coagulado, o cabelo que descolou do crânio, as unhas que foram soltas, a carne que já estava em putrefação, teve que obedecer a voz dele e fazer tudo voltar como antes. Aqui eu encerro. Em vez do camarada, é sério, toda vez que eu falo nesse assunto, hoje não, mas eu tinha a minha indagação, porque como é que alguém que está num buraco de 15 degraus para baixo, em cima de uma pedra, não tem noção de tempo nem de espaço, consegue sair de lá sozinho sem ninguém pegar na mão? E mais, o texto é claro, ele sai com a cara vendada, mão e pé amarrado, pulando. Eu aprendi pelo menos 3 lições nisso aqui. Pastor, por que Lázaro saiu pulando? Porque eu duvido que alguém que ore por uma vitória, quando recebe, fica parado. O que foi, irmã? Não tem como. A vitória chegou. Tem que pular, só se for crente ruim. Pastor, qual é a segunda lição? É que se Lázaro não errou a porta, só tem um jeito ali. Qual? É que a presença dele nos atrai. Pastor, qual é a terceira lição? É que quando ele sai, Jesus não vai falar para quem está assistindo. Vai falar para Marta e Maria. Desamarra ele. Aí eu, com a minha mente de pregador, varão, eu fiquei pensando, falei, peraí. Elas receberem o irmão com vida, Fatinho, isso é presente. Pegou aqui, pegou ali. Isso é presente. E só desamarra e abre o presente quem está recebendo. Você entendeu? Glorifica ele nessa noite. Deus abençoe sua vida. Parei aqui para retornar o microfone a quem é de direito. Que você venha crer nessa noite. Pastor, mas guarde isso. Eu falo isso para todo mundo. Eu fico com o que Deus fala. Pastor, mas o médico estudou para isso. Beleza. Mas a minha Bíblia diz que a última palavra não vem do médico. Não estou desacreditando nem desmerecendo. Ele está fazendo a parte dele. Só que a gente tem um dono.
E sabe qual é a parte dele? Confundir a medicina. Aplaude a Jesus. Chega.